Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 11. Meu nome é Alessandra, sou professora do terceiro ano da Escola Municipal Professora Ana Rosinha. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estar estudando mais um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Lembrando que a pontuação, ela que vai dar coerência e coesão ao texto, ou seja, ela vai dar sentido às frases que escrevemos. Sinais de pontuação, né? Nós temos que prestar bastante atenção, porque de acordo com a pontuação eu faço a pronúncia, eu vou saber o que a frase quer dizer, né? Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo estabelecer um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Por isso a importância de saber usar a pontuação, porque a pontuação é que vai dar o sentido à frase. Os sinais de pontuação são o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final, travessão, a vírgula e os dois pontos, né? São esses que nós vamos estar estudando hoje. Vamos aprender a função dos sinais de pontuação. O ponto final. Ponto final, ele é colocado ao final da frase, indicando o fim. Ele é usado numa frase afirmativa ou negativa, né? Então, o ponto final, ele é usado no encerramento das frases. Acabei de escrever, concluí a frase, então vou encerrar. Se é uma frase afirmativa, eu coloco o ponto final. Se é uma frase negativa, também vou usar o ponto final. Exemplo: Bruna gosta de comer verduras. Tá vendo? Encerrei a frase, ponto final. Ele não gosta de calor. Ponto final, né? Aqui eu estou negando, né? Porque o ponto final ele é para frases afirmativas e negativas, quando eu afirmo algo ou quando eu nego algo. O ponto de exclamação, ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, espanto, dor, susto, entre outros sentimentos. As frases que nós usamos o ponto de exclamação, elas são chamadas de frases exclamativas. Exemplo: que cachorro bonito! Que susto! Então, olha a entonação. Que cachorro bonito! Que susto! Né? Os sinais de pontuação são empregados de acordo com o tipo de frase que eu quero escrever. Se eu quero escrever uma frase exclamativa, de admiração, de espanto, de medo, então no final eu vou colocar o ponto de exclamação. Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, indicado para frases que expressam uma pergunta, quando eu estou fazendo um interrogatório, uma dúvida. Qual é o seu nome? Né? Então, no final da frase, eu usei o ponto de interrogação para indicar. A pessoa vai saber que é uma pergunta pela minha entonação. Ó, qual é o seu nome? Né? Estou fazendo uma pergunta. Aqui eu tenho uma frase interrogativa. Travessão. Ele é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre as personagens, né?
Nós já vimos o uso do travessão nas aulas anteriores, né? Eu faço o parágrafo e dou travessão. Travessão indica que o personagem está falando. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está próxima da lua. Ó, Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está próxima da lua, né? Então, aqui eu tenho uma frase interrogativa, né? Como é um diálogo, começa com travessão. E a última frase, eu tenho uma frase afirmativa, ó, aquela que está próxima da lua. Olha a entonação, né? Terminando com ponto final. Temos também os dois pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou ainda uma síntese do que se acabou de dizer, né? E ele também indica o quê? Quando alguém vai falar, ele antecede a fala no diálogo, ó. Luísa perguntou: cadê meu caderno de desenho? Né? Presta atenção que aqui tem o travessão também, ó, né? Que indica a fala. E os dois pontos, ele antecede a fala. Temos também a vírgula, né? Na leitura, quando nós estamos lendo que aparece a vírgula, eu faço uma pausa, uma pequena parada durante a leitura. A vírgula é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Exemplo: para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda, né? Então, aqui está separando os elementos, ó. Precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. No recreio, Carlos brincou de peteca, né? Que está separando. Agora nós vamos para as atividades. Coloque o sinal de pontuação ao fim de cada frase e leia as frases com a entonação correta. Então, aqui, ó. Qual é o seu nome? Aqui eu usei o ponto de interrogação. Aqui eu tenho uma frase interrogativa. Que delícia! Usei o ponto de exclamação, indicando admiração, que a frase é exclamativa. Paulo gosta de estudar, né? Eu estou afirmando. Então, quando eu tenho uma frase afirmativa, eu uso o ponto final, né? Vamos ler junto? Você também aí na sua casa treine essa leitura em voz alta com a pontuação. Qual é o seu nome? Que delícia! Paulo gosta de estudar. De acordo com a pontuação, as frases podem receber nomes diferentes, né? Frases afirmativas ou negativas, quando são encerradas com ponto final. Interrogativas, quando fazem pergunta, que eu uso o ponto de interrogação. E exclamativas, quando eu estou usando o ponto de exclamação. Vamos à atividade. Escreva o tipo de frase de acordo com a pontuação. Letra A. A estrela brilhou no céu. Aqui eu tenho uma frase o quê? Afirmativa, né? Ó, eu estou afirmando que a estrela brilha no céu. E nas frases afirmativas, elas são encerradas com o ponto final. Letra B. Cadê o ovo que estava aqui? Né? Só de olhar e pela entonação, eu tenho uma frase com pergunta, uma frase que eu usei o ponto de
interrogação. Então, essa frase é uma frase interrogativa, né? Que faz uma interrogação, uma pergunta. As frases interrogativas são encerradas com um ponto de interrogação. Indica uma dúvida, um questionamento, uma pergunta. Letra C. Ai, que dor! Né? Então, aqui eu tenho uma frase exclamativa. Por quê? Eu tenho um ponto de exclamação, está indicando dor. Nas frases exclamativas, eu uso o ponto de exclamação, prestando atenção na hora da escrita. Eu sempre começo a frase com letra maiúscula e uso a pontuação de acordo com o sentido que eu quero transmitir na frase. Na aula de hoje, vimos sobre a utilização de alguns sinais de pontuação de acordo com o tipo de frase, né? Frases afirmativas e negativas são encerradas com ponto final. Frases interrogativas são frases que fazem perguntas, nós usamos o ponto de interrogação. Frases exclamativas, nós usamos o ponto de exclamação. Lembrando que o travessão, ele indica a fala do personagem e os dois pontos indicam o ponto que antecede a fala e a vírgula que é usada para enumerar elementos na frase e a vírgula também indica uma pequena pausa durante a leitura. E assim terminamos a aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.